Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje nesse dia tão especial, nesse dia tão maravilhoso, chamado hoje. O ontem passou, o amanhã a Deus pertence, mas nós temos o dia de hoje para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. 24 de novembro de 2023, 33ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a irmã Rani Silva nessa manhã, Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, Denise Souza, Ana Paula Santos Melo, Raquel Félix, o Senhor te abençoe nessa manhã, todas e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho, Deise Teodoro, que nosso dia seja um dia bom, agradável e perfeito como a vontade do nosso Pai. Amém? Chove bastante lá fora, um tempo para refrescar um pouquinho. Deus é bom em todo tempo. Se está chovendo, Deus é bom. Se está calor, Deus é bom. E nós devemos reconhecer a bondade e a graça do nosso Pai. Amém? Lembrando que hoje nós estamos na campanha da água, né, na nossa aliança com a água, que possamos nessa manhã, né, separar aí seu copo com água, sua garrafa com água, que você possa, em nome de Jesus, apresentar diante do Senhor, pedir a bênção do Senhor e ter a certeza, Deus irá te ouvir, segundo a sua fé. Amém? O Evangelho de hoje é Lucas 19. Nós vamos continuar meditando em Lucas 19. Ontem nós lemos do 41 ao 44. Hoje nós iremos meditar no 45 ao 48, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo: está escrito, a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um abrigo de ladrões. E Jesus ensinava no templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os chefes do povo procuravam matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava atraído com ele ao ouvi-lo falar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Deus abençoe Dora, seja abençoada nessa manhã, você e toda a sua casa. Cleide Luiza, seja abençoada você e toda a sua casa. Muito bem, gente. O Evangelho de hoje ele vai nos levar a uma linha de pensamento. Jesus, ele quando entra no templo, nós vamos ver a única vez, né, mais incisiva, onde Jesus ele se ira, né? E aí se cumpre uma palavra do Antigo Testamento quando vai dizer que o zelo pela sua casa me consumiu. Está lá em Salmos. E se concretiza quando Jesus entra e ele vê a casa que foi chamada casa de oração se transformando em um covil de ladrões. O templo, Jesus ele vai mexer com uma das coisas que mais dava lucro para os judeus daquela época, que era o quê? A venda dentro do templo. O templo ele tinha se tornado não mais apenas um centro religioso, mas ele era um centro do comércio. Equivalente mais ou menos hoje a um shopping center. Né? Um shopping center aonde as pessoas elas vão o quê? Comprar. Onde elas vão ali para adquirir, trocar dinheiro, né? Compra, venda. Isso
tinha tornado-se o templo de Jerusalém. Um lugar aonde Deus, quando instrui a Salomão a construir o primeiro, era um lugar aonde Deus iria ouvir o povo. Lembra lá de 2 Crônicas 7:14? Né? Quando, não só o 14, mas todos aqueles versículos que vai dizer o quê? Quando vier praga, quando se armar guerra, quando a lavoura não der os seus frutos, vocês virão aqui, e aqui vocês vão recorrer a mim, e aí vocês irão me pedir, e aí vem o 2 Crônicas 7:14, e se o povo que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Não era o templo do Senhor, na sua proposta original, era sempre o quê? Um lugar de socorro. Quando Jesus entra dentro do templo aqui nesse contexto, Jesus ele fica o quê? Irado. Porque já tinham transformado um lugar de socorro em um lugar de troca. E aí, amados irmãos e irmãs, nós já podemos aprender a nossa primeira lição no dia de hoje, extraindo do evangelho de hoje. Coloca uma coisa na sua cabeça. Nunca, em hipótese nenhuma, você pode ir à igreja, você deve ir à igreja em uma forma de trocar com Deus. Deus, ele não troca bênção com o ser humano. Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus não tem nada a ver com você ou comigo, ou com a nossa caminhada ao templo do Senhor. Tudo é graça. Sabe essa vitória que você recebeu? É graça de Deus. Sabe a cura que você recebeu? É graça de Deus. Eu não posso ir ao templo porque eu vou lá receber uma bênção. Não, eu vou no templo e Deus vai me dar uma bênção. Não existe moeda de troca com o céu, amados. Não existe moeda de troca com o céu, não. A única coisa, quando eu vou ao templo para adorar, eu vou ao templo para pedir socorro. Eu vou ao templo, amados, para animar a minha fé, mas nunca para uma moeda de troca. E é uma coisa, amados, que aquele povo, quando eles iam ao templo, eles iam atrás de quê? De lucro. O povo que estava dentro do templo daquela época queria lucro. E muitas vezes nós estamos vendo nos dias de hoje, depois de 2023 anos, pessoas dentro do templo atrás de quê? De lucro. Eu vou lá na sua igreja para receber uma vitória. Eu falo, nem vai. Fica em casa. Ah, eu vou lá porque eu estou precisando de um milagre. Jesus é o dono do milagre. Mas muito mais do que o milagre, Jesus deseja se revelar a mim e Jesus deseja revelar-se a você. Por isso, a primeira lição que conseguimos extrair desse evangelho de hoje é: não existe moeda de troca com o céu. Tudo é graça. Aqueles homens, queridos, ficaram irados com Jesus porque Jesus chegou ali quebrando tudo. Jesus chegou ali falando: acordem, povo, despertem. Por quê? Porque o templo não é lugar para vendilhões, para ladrões. O templo é lugar de adoração. Eu preciso chegar ao templo com uma atitude de adorador. Eu vou adorar. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou buscar força para o meu próximo dia.
A bênção, ela vai ser consequência do teu nível de busca pela presença de Deus. Lembra do que um dos evangelhos vai dizer? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é sobre eu ir ao templo para buscar bênção. É sobre eu ir ao templo para adorar. Eu adoro, eu me lanço e Deus cuida de mim. A matemática ela é exata, amados. Eu não vou ao templo com segundas intenções, eu vou ao templo porque eu preciso de Deus. E aí eu entendo que as demais coisas vão sim ser acrescentadas, as bênçãos vão me seguir, mas eu não vou transformar a casa do Pai em lugares de ladrões e salteadores. O que o Senhor Jesus nessa manhã nos convida é meditarmos qual é a minha mentalidade sobre ir à igreja. Qual é a minha mentalidade de ir ao templo? Eu vou para buscar uma bênção? Então não vá. Vá ao templo para buscar a presença de Deus. Jesus, quando mexe com isso, Jesus enfurece aqueles homens. Porque aqueles homens não queriam saber do verdadeiro sentido da religião. Eles apenas queriam receber os seus lucros. Quantos e quantos hoje, gente? Nós estamos vendo homens que se dizem homens de Deus, mas apenas atrás disso aqui, ó. Mas essa live não gerar dinheiro, então vamos mudar. Não, o culto tem que gerar dinheiro, gente. Deus é dono do ouro e da prata. Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com a sua salvação. Por isso, não tente trocar moedas com o Senhor. Com o céu, não há como fazer moeda de troca com o céu. Aqueles homens agora, eles pensam o que eles vão fazer com o Senhor Jesus. Porque Jesus estava atrapalhando. Jesus estava, querido, desfazendo uma rede de dinheiro. Quando ele quebra tudo no templo, quando ele denuncia os ladrões e os salteadores, Jesus quebra todo um sistema. E aí Jesus vai dizer, muitas vezes, ele não vem aqui, querido, para confirmar o sistema. Muitas vezes Jesus quer usar a tua vida para quebrar sistemas. Quando você quebra sistemas, quando você vai na contramão da onde está todo mundo indo, você não é bem quisto e nem bem visto. Mas se é o certo, faça o certo. O texto vai dizer que eles só tinham receio de matar Jesus, de prender Jesus, porque a fala de Jesus, presta bem atenção nisso, a fala de Jesus, ela atraía a multidão. E aí a segunda coisa que eu aplico na nossa vida nessa manhã, depois do primeiro ensinamento, o segundo ensinamento é: a nossa fala, ela precisa ser uma fala cheia de Deus. A nossa fala precisa ser uma fala onde as pessoas consigam ver que a nossa vida existe Deus. E como é que a minha fala vai ser uma fala cheia de Deus? Uma fala de murmuração? Não. Uma fala de negatividade? Não. Uma fala onde acha que tudo, reclama de tudo, que tudo vai dar errado? Não. A minha fala, ela atrai quando eu passo Jesus na minha fala. Quando as coisas estão ruins numa fila, está demorando, e eu falo, gente, mas precisamos ter paciência.
infelizmente as coisas são assim, eu preciso ter uma fala diferente. Eu preciso ter uma fala que atraia as pessoas para Jesus. Como é que tem sido a sua fala? A sua fala tem sido uma fala que atrai? Ou a sua fala tem sido uma fala que afasta as pessoas? Que nessa manhã, no nome do Senhor, além de eu entender, além de você entender que nós não podemos ter moeda de troca com o céu, eu não vou ao templo para receber bênção, eu vou ao templo para adorar. Até mesmo nos dias de campanha, que a gente faz campanha, a gente não vai apenas para pedir, primeiro a gente vai adorar. A gente adora 7 semanas, esperando um milagre. Mas a gente nunca vai apenas através só pelo milagre. Eu preciso aprender que a minha fala faz a diferença. A minha fala e a sua fala precisa ser carregada da presença de Jesus. Que nessa manhã possamos pedir isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, que a minha fala seja uma fala carregada da tua presença. E que nós possamos guardar esses 2 ensinamentos que o Evangelho de hoje está nos ensinando. Não ter moeda de troca com os céus. E ter uma fala carregada da presença de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Nesse momento nós vamos estar orando, colocando as nossas necessidades diante do Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Coloca o seu propósito de oração, aquilo que você está precisando. Você que está na campanha da água, né? Da aliança com a água. Separa aí sua garrafa com água, seu copo com água. Como toda semana eu falo incansavelmente, a água ela não se torna um amuleto após a oração. A água não se torna benta após a oração. Ela se torna um sinal de aliança, um sinal aonde eu vou entender que eu estou orando e eu estou confirmando aquilo que eu estou colocando diante do Senhor. Quando você derrama, asperge, bebe a água, você está falando, Senhor, assim como o nosso corpo precisa do H2O, da composição da água, essa água é um sinal de aliança, de vida que eu estou trazendo para esse propósito. Por isso, vamos falar com Deus nesse momento. Coloque as suas necessidades diante dele e ele te ouvirá. Pai de bondade, em nome do teu Filho amado Jesus, entramos em tua presença nesse momento. Te agradecemos pelo Evangelho do dia, lido, proclamado e explicado. Te agradecemos pelo Evangelho. Que esse Evangelho, Senhor Deus amado, ele alcance os nossos corações de uma tal forma que ele venha produzir frutos que não parem de crescer, mas frutos que frutifiquem para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, nessa manhã, por cada pessoa que está aqui nessa live ao vivo e por todos aqueles que irão ver durante a semana, durante o dia de hoje, Pai, pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, tomar cada necessidade diante do Senhor. O Senhor possa abençoar cada um, Senhor. O Senhor possa, Senhor Deus amado, conceder o desejo do coração de cada um. Senhor, nesse momento nós consagramos a água da aliança, para que aonde ela for derramada, aspergida, onde ela for ingerida, haja, Deus amado, cura, libertação, portas sendo abertas. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da irmã Neuza, que tanto orou, Deus amado, por uma grande vitória e o Senhor a concedeu.
diante do altar que Deus da capela da divina providência, nós queremos te agradecer, porque a tua serva inúmeras vezes relatou, Senhor, que na hora da oração da consagração da água ela colocava esse propósito. E em inúmeras outras orações ela sempre colocava esse propósito. E ontem a tua filha pôde, Deus, ver a tua mão agindo. Depois de, Deus amado, tantos anos orando e lutando por essa causa, o Senhor deu vitória. Por isso, Senhor, nós consagramos a água como aliança diante do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Nós vamos agora receber a bênção do Senhor e depois nós vamos estar nos recomendando a oração do Salmo 91 como a oração de proteção. Amém? Lembrando que nós não temos live amanhã, voltamos à segunda-feira com a graça de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém? Vamos orar a oração da proteção, que é a oração do Salmo 91, e depois você seja abençoado para um dia de vitória. Amém? Vou ali para perto da oração, oremos todos juntos. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Deus abençoe sua vida, o seu final de semana, em nome do Senhor.